Olá, começando mais uma Estação Cognópolis e eu vou conversar com a Carolina Elvanger hoje. Tudo bem, Carolina? Tudo bem. Ela é advogada do setor de paradiplomacia da Unicim e vamos conversar sobre mediação de conflitos, né? Quais são as práticas que estão acontecendo hoje na comunidade conscienciológica, cosmoética internacional e também o que está sendo, né, trazido aí do direito mesmo para o que está sendo aperfeiçoado também aqui, não é isso? Exatamente. Qual que é a prática? O que vocês estão fazendo hoje nesse âmbito de mediação de conflitos? Inicialmente, cumprir a gente esclarecer que a Unicim, um dos papéis fundamentais da Unicim é justamente trabalhar quando há conflitos dentro da comunidade, né, conscienciológica. Se há qualquer tipo de conflito entre Cs ou entre voluntários, né, a Unicim ela tem um setor para ajudar a trabalhar isso e a resolver da melhor maneira possível. E aí a gente trabalha com a mediação de conflitos. O que se tem hoje até dentro do mundo jurídico que a gente pode, né, algumas práticas adequadas que se podem trazer para dentro do nosso universo conscienciológico, claro, a partir de uma ampliação, né, mas o que é possível? Hoje dentro da área do direito a gente tem a mediação, ela é vista não como se tinha antigamente. Antigamente dentro do direito era assim que funcionava, chegava na frente de um juiz e se perguntava, tem acordo ou não tem acordo? E chamava-se isso de mediação. O tempo tem demonstrado que isso é muito pouco. A mediação... Na verdade, isso aí é quando a coisa já não tem mais o que fazer, né? Exatamente. A mediação, ela é o quê? Ela trazer para um universo as características daquele conflito, as características das pessoas que estão envolvidas no conflito e principalmente os sentimentos que permeiam a situação conflitiva. Por quê? Porque entende-se que a mediação é uma possibilidade que todos coloquem o que eles sentiram, a visão que eles têm do conflito, para trazer isso para o ponto maior e a partir daí o mediador ajudar com que esse conflito seja tratado. E preventivamente também, né? Eu imagino que vai ter que ser feitas também tomado algumas medidas aí, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque se você trabalha com o tratamento do conflito, e esta ideia que a Unicim tem trazendo cada vez mais aqui para dentro da Cognópolis, você trata o conflito é diferente de resolver o conflito. Tratar o conflito é ver todos os detalhes que permeiam aquele conflito. E aí a gente trabalha com não apenas os detalhes, mas as energias, as múltiplas relações de múltiplas vidas que estão envolvidas naquele conflito, para tentar tratar. E o tratamento é o quê? A gente verificar tudo que está envolvido e fazer com que as pessoas que estão naquele momento conflitivo, elas saiam satisfeitas. E elas saem satisfeitas quando elas são ouvidas, quando todas as questões delas, as dificuldades delas são avaliadas, e aí a gente tem uma resolução, a gente tem esse tratamento conflitivo, porque as pessoas se sentem acolhidas. E aí a gente fala na questão da empatia e na ética da outridade, que é muito mais do que empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. A outridade é você se colocar no lugar do outro, visualizando a correlação que tem multidimensionalmente. Não é apenas o se colocar no lugar do outro, mas é eu me colocar no lugar do outro e aquilo que eu faria, como eu gostaria de ter a resposta naquela demanda específica. Até porque, pela paradiplomacia, né, a gente pode já imaginar que um conflito nunca é só aquilo que está se vendo, né? Exatamente. Você tem aí todo um envolvimento multidimensional e que isso aí precisa ser levado em consideração para, vamos dizer, para uma resolução ou para um encaminhamento melhor possível, né? Que seja cosmoético aí, né? Sim, a gente buscando a linha da cosmoética é muito interessante, porque a cosmoética a gente sabe, cada um vai ter o seu nível de cosmoética, mas a cosmoética por si só, ela tem algumas premissas básicas que devem ser seguidas em todos os âmbitos. Então é tentar trazer com aquele conflitante, olha, realmente aconteceu um problema, mas como é que a gente vai fazer, qual é a solução que vai ser dada para que todos saiam satisfeitos? Porque se não há possibilidade da criação daquele pseudo-conflito. O que é o pseudo-conflito? Aquele conflito ele não é tratado na sua raiz. A gente tem a resolução dele, mas sem o tratamento na raiz. Como o conflito ele continua existindo, só que subliminarmente, daqui a um tempo... harmonia, na verdade. Exatamente. Né? Daqui a um tempo, aquilo vai surgir de novo. Às vezes um pouquinho diferente, não naquele mesmo contexto, mas vai surgir de novo. Então, quando a gente faz uma mediação profissional e tranquila daquela questão e trata o conflito, a gente trata não só aquele ponto, mas a gente previne futuros conflitos. E essa é a ideia da mediação. Você, ao trabalhar um conflito, você previne futuros e não gera novos conflitos. Porque uma mediação mal feita, que daí na verdade não é uma mediação, é uma pseudo-mediação, ela vai gerar novos conflitos, porque a essência do conflito ele não é tratado. E aí aquela demanda também fica em algum nível, às vezes inconsciente,
e pode retornar mais para frente ali, né? E às vezes retorna não agora, pode ser que retorne, às vezes vai precisar de algumas vidas para retornar, né? Que é pior ainda. Exatamente, e infelizmente é isso que a gente verifica em alguns casos quando a gente faz a mediação. Às vezes a coisa ela é tão antiga porque ela não é dessa vida, é de vidas passadas, é de outros momentos evolutivos, mas que naqueles momentos evolutivos não foi dado a chance de realizar a mediação adequada. E aí hoje acaba estourando um outro conflito, mas a base dele ele já existe há séculos e mais séculos. Então a necessidade de, a partir de agora, a gente corrigir isso e fazer uma coisa para não gerar novos enroscos evolutivos, né? E aí trazer uma harmonia maior para este grupo. Me diga uma coisa, Carolina, que tipo de conflito assim vocês têm recebido mais, assim, ou tem alguma coisa que se sobressai? Ou é alguma coisa assim que já dentro do esperado? O que vocês observam? É dentro do esperado, né? Muito, às vezes, as relações entre ICs, as dificuldades de comunicação. Na verdade, a maioria dos conflitos, eles permeiam, não existe uma comunicação adequada, cada um fala uma coisa e aí depois, eu entendi que você falou aquilo, o outro entendeu outra coisa. Então a importância, uma das profilaxias é realmente o escrever tudo, é colocar no papel. Clareza. Né? E aí acontece muito que dizem, mas o advogado gosta de coisa escrita. Mas por que a gente gosta de coisa escrita? Porque o escrito, ele tende a ser mais assistencial, porque evita subentendimentos. Perfeito. E também duplas interpretações e tal, se aparece alguma coisa. O que quer dizer com isso aqui? Né? É uma burocracia? Até é uma burocracia, mas é uma burocracia que vai ser profilática para evitar conflito. Então a necessidade da gente ter isso por escrito, na verdade, é para facilitar e não para dificultar, como às vezes as pessoas acabam imaginando. Muito bom. Se alguém então que está nos assistindo, né, que faz parte da comunidade, tiver interesse de utilizar esse serviço aí de mediação, de conflitos, qual que deve ser o procedimento? É só enviar um e-mail para o protocolo da Unicim, que é protocolo@unicim.org, ou contactar qualquer integrante da Unicim, que daí a gente dá o direcionamento para o setor, né, responsável dentro da Unicim. E é lógico que a gente, né, aqui imagina que vocês queiram estimular mesmo isso a acontecer para cada vez mais a gente ter uma condição aqui saudável de convivialidade, né? Exatamente. A convivialidade sadia é um dos objetivos. Claro que a gente espera que os conflitos eles diminuam, né? Mas quando tiver, vamos fazer o tratamento adequado para evitar a perpetuação destes conflitos. Tá ótimo. Obrigado pelas tuas informações, tá? E estamos abertos aqui qualquer momento que vocês queiram vir aqui conversar aí com o pessoal que está nos assistindo. Fiquem à vontade que o espaço é de vocês. Muito obrigada. Tá bom? Então, ficamos por aqui no Estação Cognópolis e até a próxima com novas informações.